E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Maristela, ao chegar no escritório do seu filho, ela se assustará ao ver Juliano segurando algo e pergunta: mas o que significa isso, Juliano? Onde você conseguiu uma coisa dessa? O Crápula, ao olhar para sua mãe, ele rapidamente esconde o objeto que tinha em sua mão dentro de uma gaveta e pergunta: o que a senhora está fazendo aqui, mamãe, a essa hora? Eu pensei que todos já tivessem saído da empresa. Maristela o encara e responde: realmente, só estamos nós dois na perfumaria. E eu só voltei para pegar alguns documentos na minha sala. E quando eu passei em frente ao teu escritório, eu vi a luz acesa e vim ver o que estava acontecendo. Agora, o que eu quero saber é por que você guarda uma coisa daquela na tua gaveta. Juliano pensa rápido e fala: isso aqui não é nada demais. É só uma coisa que eu guardo para caso precise me defender. Maristela não gosta nada daquela história e, suspeitando que o filho estivesse tramando alguma coisa, ela alerta: eu só espero que você não esteja pensando em fazer nenhuma besteira com aquilo. Nós já temos muitos problemas e tudo que nós não precisamos no momento é de mais um. Juliano encara sua mãe e revela: na verdade, eu estou pensando justamente no contrário. Eu vou usar aquilo que a senhora viu para tirar alguns problemas do nosso caminho. Maristela arregala os olhos e fica claramente preocupada com o que Juliano estava planejando e pede ao filho para se explicar melhor. No entanto, naquele momento, Basílio chegará na empresa e, ao escutar as vozes vindo do escritório de Juliano, ele se aproximará e vê Juliano e Maristela conversando. O rapaz, curioso, decide ficar escondido, ouvindo tudo. E Juliano, ao se aproximar de sua mãe, ele revela: eu pretendo me livrar de uma vez por todas da Beatriz. Ela foi a origem de todos os nossos problemas. Se ela não tivesse aparecido, a Clarice ainda estaria do meu lado. E a Bia também. Basílio, ao escutar aquilo, arregala os olhos. Porém, ele continua escondido. Já Maristela encara o filho e fala: você só pode ter perdido completamente a cabeça. Não, eu me recuso em acreditar que eu criei um filho tão burro assim. Juliano fica sem entender e comenta: será que a senhora não percebe que foi tudo culpa daquela garota? Se não fosse a Beatriz, nada disso estaria acontecendo. Maristela respira fundo para tentar se acalmar e responde: acontece, Juliano, que se acontecer alguma coisa com a Beatriz, você será o principal suspeito. Juliano pensa um pouco e avisa: a senhora não se preocupe, que eu já pensei em todos os detalhes e sei como fazer tudo sem que ninguém desconfie de mim. Maristela, ao escutar aquilo, fica curiosa e pergunta o que o filho tinha intenção de fazer. E Juliano explica: eu vou me livrar da Beatriz e depois vou colocar a culpa em uma outra pessoa. Maristela fica ainda mais curiosa e questiona: mas do que você está falando, Juliano? Quem é essa outra pessoa? Que mais teria motivo para fazer alguma coisa contra a Beatriz? Juliano encara sua mãe e garante: a senhora não se preocupe,
que eu já tenho tudo planejado. E eu garanto que em pouco tempo nós não iremos precisar nos preocupar nunca mais com a Beatriz. Maristela insistirá em saber o nome da pessoa que Juliano tem intenção de culpar. Porém, o Crápula se negará a revelar todo o seu plano. A Megera, sem desconfiar as reais intenções do filho, ela aceita em guardar aquele segredo e desiste de perguntar qual será a pessoa na qual o Juliano colocará toda a culpa. A Megera, ao se aproximar ainda mais do Crápula, pedirá apenas para que ele tome muito cuidado e não traga mais nenhum problema. Juliano garante à sua mãe que o seu plano será perfeito e ele irá se livrar de 2 problemas de uma só vez. Maristela, ao escutar aquilo, comenta: bem, na verdade, será até bom tirar aquela garota dos nossos caminhos. Afinal de contas, ela já nos criou muitos problemas. Basílio, ainda em choque, ele se afasta ao perceber que Maristela estava de saída e vai em direção de sua sala. E Juliano sozinho em seu escritório. Ele fala consigo mesmo: é melhor que a senhora não saiba por enquanto quem é a pessoa que eu pretendo colocar a culpa. Afinal de contas, eu acho que a senhora nunca seria de acordo. Mais tarde, Basílio, em sua sala, ligará para Beto e logo em seguida para Beatriz. Ele marcará de falar com todos na pensão de Dona Yolanda. Beatriz, ao desligar, ela se aproximará de sua mãe e avisa: o Basílio acabou de me ligar. Ele disse que precisava falar urgentemente comigo e com a senhora. Clarice estranha e pergunta o que o Basílio poderia estar querendo falar com as duas. E Beatriz responde: isso eu não sei, mas seja lá o que for, parecia ser alguma coisa muito séria. E após algumas horas, Beto chegará na pensão e revela que Basílio o tinha chamado até ali, o que deixa Clarice e Beatriz ainda mais curiosas. Porém, antes que as duas falassem alguma coisa, Basílio entra e, ao ver todos reunidos, ele fala: ainda bem que vocês já estão aqui. Eu preciso urgentemente falar com todos vocês. Beatriz, Beto e Clarice ficam preocupados e pede para que o rapaz conte do que se trata. E Basílio, ao olhar para os lados, ele pergunta se tinha mais alguém na pensão. Clarice o encara e responde: não tem mais ninguém aqui. Estamos apenas nós 4. Basílio, ao escutar aquilo, avisa: bem, eu pedi a vocês 3 para virem até aqui, porque eu acabei de descobrir algo muito sério. A Beatriz está correndo um grande perigo. Todos ficarão assustados e pedirão ao ex-motorista para se explicar melhor. E Basílio fala: acontece que eu escutei uma conversa do Juliano e da Maristela, e ao que parece, aquele patife está planejando em se livrar de você, Beatriz, de uma vez por todas. E por isso, eu acho melhor você sair da cidade. Clarice, furiosa, olha para o rapaz e questiona: você tem certeza disso, Basílio? O Juliano realmente disse que pretende se livrar da Beatriz? Basílio confirma e avisa: eu, inclusive, vi ele guardando o objeto que ele pretende usar na Beatriz dentro de uma gaveta em sua sala. Aquele patife
Só pode estar esperando o momento certo. Beto pensa um pouco e comenta: mas isso não faz sentido. Ele deve saber muito bem que se acontecer alguma coisa com a Beatriz, o principal suspeito serão ele e a Maristela. Basílio, naquele momento, revela o plano do vilão de colocar a culpa em outra pessoa, o que deixa a todos curiosos. E Clarice questiona: e quem é essa pessoa que o Juliano pretende colocar a culpa? Basílio a encara e responde: bem, isso eu não sei. Ele se negou a contar até mesmo para Maristela. Mas independente de quem seja, o importante agora é nós conseguirmos tirar a Beatriz da cidade, para que ela fique em segurança. Clarice e Beto concordam, porém Beatriz se recusa e diz: não, eu não vou fugir. Eu me recuso em escapar com medo do Juliano. Clarice, preocupada com a filha, alerta: do que você está falando, minha filha? Será que você não percebe a gravidade da situação? Você está correndo um grande perigo. A moça, mesmo escutando aquilo, ela se nega a fugir e diz que ficará para enfrentar o Juliano. Beto encara sua amada e questiona: como assim enfrentar o Juliano? O que você está pensando em fazer, Beatriz? A moça olha para todos e avisa: eu vou fazer o Juliano cair em sua própria armadilha. E eu garanto que no final dessa história, aquele crápula será preso. Todos acham estranha a reação da moça, e Basílio insiste com a ideia que o melhor para ela naquele momento é fugir e se esconder. Porém, Beatriz fala: não, Basílio, eu já disse que não pretendo escapar. E não se preocupe, que eu já tenho um plano. Clarice, aflita com toda aquela situação, pergunta à filha do que se trata o plano da garota. E ela avisa: bem, na verdade eu vou precisar da ajuda de todos vocês para que esse plano funcione. Mas eu garanto que se tudo correr como planejado, será o fim de todos os nossos problemas. E nunca mais vamos precisar nos preocupar com os Alencar. Beto, Basílio e Clarice ficam ainda mais curiosos para saber o plano de Beatriz. E a moça, sem perder tempo, se aproxima dos três e conta todo o seu plano em detalhes. Os três, ao escutarem, ficam em choque. Beto, preocupado, alerta: eu não acho uma boa ideia você se arriscar dessa forma, Beatriz. O Juliano é um homem perigoso. Beatriz o encara e responde: eu sei disso, mas se cada um aqui fizer a sua parte, assim como eu expliquei, não tem como o meu plano dar errado. Basílio, mesmo não gostando da ideia de colocar a vida da Beatriz em perigo, ele é obrigado a concordar com a moça e fala: a Beatriz tem razão. Essa é a nossa melhor chance de colocar um fim nessa briga com os Alencar. Se tudo der certo, será a ruína para o Juliano e para Maristela. Clarice, receosa, ela pensa um pouco e concorda em apoiar o plano de sua filha. E diz: bem, eu acho que é inútil tentar insistir para que você desista dessa loucura. Então o que eu posso fazer é te ajudar para que o teu plano funcione e não aconteça nada contra você. Já Beto, ao perceber que Basílio e Clarice tinham aceitado em ajudar a Beatriz, ele, sem alternativa, avisa que ajudará no que for necessário. Beatriz fica feliz ao escutar aquilo e fala: que bom
que eu posso contar com a ajuda de todos vocês. Isso é muito importante para mim. Beto se aproxima de sua amada e diz: eu conheço o local perfeito para colocarmos o nosso plano em ação. E vou falar com meu pai, agora mesmo, para que ele nos ajude. Já Basílio garante que também colocará sua parte do plano em ação naquela mesma noite. E Clarice avisa: você não se preocupe, minha filha, que quando for o momento certo, eu vou levar aquela pessoa que você pediu até o local combinado. E logo em seguida, Beto e Basílio saem para colocarem o plano em ação. Basílio irá até o escritório de Juliano e se aproximará da gaveta na mesa do vilão. O rapaz pegará o objeto, o esconde e sai. Enquanto isso, Beto se aproximará de Raimundo e pedirá a ajuda do pai para enganar o Juliano. Raimundo ficará confuso e pedirá uma explicação. Porém, o rapaz avisa que não pode contar os detalhes e pede que o publicitário confie nele. Raimundo, ao escutar aquilo, percebe que se trata de alguma coisa muito importante e avisa que ajudará o filho sem pedir explicações. Já Beto, ao se aproximar, ele fala: eu preciso que você vá até o escritório do Juliano amanhã bem cedo e deixe escapar que eu e a Beatriz estamos morando juntos em um apartamento. Naquele apartamento que nós temos, fora da cidade. Raimundo acha aquela história estranha e Beto avisa: o senhor tem que parecer muito natural. O melhor é fingir estar arrependido e que gostaria de reatar a tua amizade com os Alencar. E depois, no meio da conversa, você deixa escapar esse detalhe. Raimundo, ao escutar aquilo, se nega e diz: eu nunca faria uma coisa dessa. Isso seria muito humilhante. Onde já se viu? Pedir desculpa àquele crápula. Porém, Beto insiste e garante que é muito importante que o seu pai o ajude. Raimundo pensa um pouco e responde: bem, já que você insiste, eu vou te ajudar. Amanhã bem cedo, eu vou fazer como você me pediu. Mais tarde, Basílio se encontrará com um velho amigo e pergunta: e então, você fez as modificações que eu pedi? O amigo de Basílio responde: você não se preocupe, que eu fiz um trabalho perfeito. E quem quer que seja o dono daquilo que você me deu, ele nunca vai perceber as alterações que eu fiz naquele objeto. Basílio pega a maleta e vai até a perfumaria carioca. O rapaz aproveita que o local estava vazio e coloca novamente na gaveta do Juliano o objeto. E após fazer aquilo, o rapaz sai. Já no outro dia, bem cedo, Juliano terá uma surpresa ao ver Raimundo entrando em seu escritório. Os dois terão uma breve conversa e o publicitário pedirá desculpa ao velho amigo. Juliano, sem desconfiar que tudo aquilo fazia parte do plano de Beatriz, ele pensará que Raimundo estava apenas querendo uma parceria com a perfumaria carioca. O vilão aproveitará daquele momento para tentar humilhar o pai de Beto, o que fará Raimundo ficar furioso. Porém, o publicitário consegue se controlar e não demonstra a sua raiva. E após uma breve conversa, Juliano aceita em fazer a parceria com a Hi-Fi novamente, o que dá a chance perfeita para que Raimundo comentasse que Beto e Beatriz estavam morando sozinhos em um de seus apartamentos. Juliano, ao escutar aquilo, se mostrará interessado e perguntará em qual apartamento. Raimundo então dirá o endereço e avisa que Beto passa o dia na agência
e que deixa Beatriz sozinha o dia inteiro. E após jogar a isca para o vilão, Raimundo sai e Juliano, sem saber que estava prestes a cair em uma armadilha, ele abre a sua gaveta e fala: "É agora que eu acabo com a Beatriz, de uma vez por todas." O empresário pegará o objeto da gaveta e sai em seu carro. Não muito tempo depois, Juliano chegará no apartamento, onde Beatriz estará sozinha. Mas o que ele não sabia é que a moça o estava esperando. Porém, Beatriz fingirá surpresa ao ver o vilão e pergunta o que ele estava fazendo ali. E Juliano, ao olhar para os lados, ele percebe que a moça estava a sós e fala: "Bem, eu na verdade vim até aqui para nós dois termos uma conversa. Afinal de contas, você é a minha enteada." Beatriz o encara e responde: "Eu não sou nada sua. Ou por acaso você se esqueceu que a minha mãe não é mais casada com você?" Juliano, sem pensar duas vezes, avisa: "Eu sei disso. E sei inclusive que isso foi culpa sua. Foi por sua causa que a Clarice saiu do meu lado." Beatriz escutará tudo calada e Juliano continua falando: "Se você não tivesse aparecido, a Clarice ainda estaria casada comigo. E a Bia não teria se virado contra mim e a minha mãe. Você é a origem de todos os meus problemas." Beatriz o provoca ainda mais e diz: "Você só pode ser muito doente se acha realmente que tudo é culpa minha. Será que você não percebe, Juliano, que você é e sempre será um bandido, um homem cruel que maltratou a minha mãe por tantos anos?" Juliano a encara e responde: "Eu nunca maltratei a tua mãe. E lave a tua boca para falar de mim ou da minha família." Beatriz não se intimida e acusa os Alencar de serem uma família de bandidos. Juliano fica furioso e grita: "O que eu fiz foi dar uma vida muito melhor para Clarice. E ela deveria ser grata a mim. Eu a tirei da vida de lavandeira e a transformei em uma dama." Beatriz, ao escutar aquilo, avisa: "O que o senhor fez foi enganar a minha mãe. Você a separou de sua filha de sangue e a fez criar uma outra menina no meu lugar. Você a manteve dopada por todos esses anos." Juliano fala que tudo aquilo que ele fez foi para o bem da própria Clarice. E Beatriz questiona: "Inclusive tirar a vida da Valéria? Isso também foi pelo bem da minha mãe?" Juliano se aproxima ainda mais e responde: "Sim, isso foi para o bem da Clarice. A Valéria queria destruir a minha relação com a Clarice. E eu não podia permitir que isso acontecesse. Igual agora que você quer destruir o meu casamento. E eu também não vou permitir." Beatriz o encara e pergunta: "Então você admite-se o responsável pelo que aconteceu com a mãe da Bia?" Juliano confirma e fala: "Bem, agora não tem mais importância o que você sabe ou deixa de saber. Esse será o teu fim." Beatriz olha para o vilão e questiona: "Do que você está falando, Juliano? O que você está planejando em fazer? Para que você veio até aqui?" O vilão então pegará algo e Beatriz, ao ver o que o crápula estava segurando, ela se assusta e pergunta: "O que é isso que você está segurando? Para que você veio até aqui com isso em mãos?" Juliano então confessará o seu plano
de se livrar da Beatriz de uma vez por todas. No entanto, a moça avisa: você não terá coragem de usar isso contra mim. Você sabe muito bem que você seria o principal suspeito. Juliano, confiante que aquele seria o fim de Beatriz, ele revela para a moça o seu plano de colocar toda a culpa em cima da Maristela. E a moça, ao escutar aquilo, se mostrará apavorada. Já o vilão então apontará e, sem pensar duas vezes, ele aperta o gatilho. Porém, para a surpresa de Juliano, nada acontece. O vilão fica sem entender e fala consigo mesmo: mas o que está acontecendo? Eu conferi antes de entrar e tenho certeza que ela estava carregada. Beatriz começará a rir e Juliano, furioso, grita: para de rir, agora mesmo. Eu não vou admitir que você zombe da minha cara. Beatriz não para e o chama de bandido. E Juliano, com sangue nos olhos, avisa: isso pode até não ter funcionado, mas não tem problema. Sabe por quê? Beatriz o encara e fica calada. E Juliano responde: eu posso muito bem acabar com você usando as minhas mãos. E quando o vilão começa a se aproximar, Beatriz grita, dando sinal para que Clarice e o delegado saíssem de onde estavam escondidos. Os dois então revelam que estavam escutando a conversa por todo aquele tempo. Juliano, ao ver os dois, fica surpreso e pergunta: mas o que está acontecendo aqui? Eu exijo uma explicação. O delegado o encara e responde: bem, já que o senhor faz tanta questão, a dona Clarice me pediu para vir até aqui. De acordo com ela, eu escutaria toda a tua confissão. E ao que parece, ela tinha toda a razão. Juliano, ao perceber que caiu em uma armadilha, ele fica com mais raiva ainda e avisa: isso não vai ficar assim. Eu prometo que eu vou me vingar de cada um de vocês. O delegado o interrompe e alerta: o senhor não fará mal a mais ninguém. O senhor responderá pelo que aconteceu com a Valéria, pelo roubo do colar e também pelo que estava prestes a fazer com a Beatriz. E eu garanto que o senhor ficará preso pelo resto da vida. Após aquilo, o Crápula será colocado na cadeia. E Maristela, ao descobrir que ele pretendia colocar a culpa de tudo em cima dela, a megera fica com tanta raiva que decide não mover um dedo sequer para ajudar o filho e o deixa mofando na cadeia. Agora deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Garota do Momento. E me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.